Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Do livro da sabedoria. Deus de meus pais e Senhor de misericórdia, que tudo criastes com a vossa palavra, e com a vossa sabedoria formastes o homem, para dominar sobre todas as criaturas, para governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir os seus juízos com rectidão de espírito. Dai-me a sabedoria que está convosco no vosso trono, e não me rejeiteis do número dos vossos filhos. Porque eu sou vosso servo, filho da vossa serva, um homem fraco e de existência breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Ainda o mais perfeito entre os filhos dos homens nada será sem a vossa sabedoria. Convosco está a sabedoria que conhece as vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que é agradável a vossos olhos e o que é recto segundo as vossas ordens. Enviai-a do São dos Céus, enviai-a do trono da vossa glória. Esteja comigo e tome parte nos meus trabalhos, para que eu saiba o que vos é agradável. Porque ela sabe e conhece todas as coisas. Ela guiará prudentemente os meus passos e me protegerá com o esplendor da sua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, então, esqueci de avisar há bocadinho, como de costume, a sessão está a ser gravada e há de ser colocada no YouTube em tempo útil. Portanto, se alguém não quiser aparecer nesses mundos das internets, pode desligar a câmara. Se não houver problemas com isso, liguem a câmara para nos vermos uns aos outros, que também é bom. Ao fim, como também tem sido costume, há um espaço para perguntas. Quem não se sentir à vontade para as colocar diretamente, pode enviar por mensagem no bate-papo que a gente coloca a questão. Pronto, então hoje temos connosco o Gonçalo Costa. O Gonçalo nasceu no Porto a 12 de outubro de 96, cresceu em Famalicão, já viveu em Coimbra, em Braga e em Roma, atualmente vive em Santo Tirso, já estudou 2 anos de Engenharia Informática na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e passou 1 ano pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, mas agora estuda Filosofia em Braga, onde está a tirar a licenciatura, e no Porto, onde está a tirar o mestrado. Como qualquer filósofo, gosta muito de fazer perguntas e, como os filósofos de antigamente, gosta ainda mais de procurar respostas. Interessa-se sobretudo por metafísica, ética e lógica e dedica-se sobretudo a ler São Tomás de Aquino e Jacques Maritain. Gonçalo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estares aqui connosco hoje e pronto, passo-te a palavra e isto é tudo teu. Nada. Obrigado. Então, eu consigo partilhar tela? Primeiro, desculpa, conseguem-me ouvir? Sim, sim. Bom, olá, sou o Gonçalo, essas coisas que o Tiago disse. Vou ver se consigo partilhar a tela, consigo. Boa. Boa. Bom, então, pediram para vos falar de fé ou razão. Eu já meti fé e razão no título, assim para dar um spoiler. Ok, tenho aqui muita gente nesta imagem que falou da relação entre a fé e a razão, ok? Alguns de vocês veem que estão vestidos como se fossem padres, bispos ou cardeais ou até papas. Outros não estão, alguns acham que a fé e a razão têm muito a ver, outros acham que a única coisa que a fé e a razão têm a ver é porque a razão diz que a fé não faz sentido. Pronto. Ok, nós vamos ver um bocadinho e é basicamente isto. Primeiro vamos despachar o assunto que toda a gente tem sempre curiosidade e que os nossos amigos ateus acham sempre que é uma cena nova que nunca ninguém falou e vai ser a resposta última que nos vai fazer perder a fé, que é esta ideia de que a fé e a ciência são sobre aquela a relação entre a fé e a razão. Ok, e nisto vamos ver 3 coisas. Qual é que é o grande preconceito que as pessoas têm? Qual é que seria uma visão equilibrada da relação entre fé e razão? Pronto, depois aqui tese é uma coisa que Santo Tomás de Aquino diz que é muito importante para percebermos isto e outras coisas que tais, e no final uma surpresa. A surpresa é surpresa, portanto não vou dizer já, mas no fundo é um bónus.
vão ter a graça de me poder ouvir mais tempo, afinal. Pronto. Então, primeiro vamos fazer isto como faziam os filósofos medievais, ok? A fé e a ciência são incompatíveis, é a questão que nós temos. Obviamente a resposta final vai ser não, mas primeiro vamos assumir que sim, ok? Parece que sim, e vamos ver porque é que parece que sim, ok? E eu tentei arranjar aqui 4 razões que me parecem ser as razões que as pessoas que nós conhecemos, ou as pessoas do nosso tempo, tendem a achar que a fé e a ciência são incompatíveis por causa disto, ok? Primeiro porque a ciência diz que só existem coisas materiais. Depois porque a ciência diz que o mundo foi criado pelo Big Bang. Depois porque a ciência diz que o homem foi criado apenas por processos evolutivos. E quarto porque os milagres são contra as leis da natureza. Okay? E estes 4 pontos podem ser ditos um bocadinho mais extensivamente desta maneira. Primeiro, a ciência diz que só existem coisas materiais. Se algum ponto que eu estiver a tentar explicar eu não explicar claramente, podem interromper logo e dizer. Se forem mais dúvidas gerais, no final há tempo para dúvidas, mas se for uma coisa de não perceberem algum ponto específico, podem interromper logo. Primeiro, a ciência diz que só existem coisas materiais, a fé fala de coisas imateriais, como Deus, anjos, almas, etc. Logo, a fé e a razão são incompatíveis. Okay? Este seria o primeiro motivo pelo qual parece que a fé e a ciência são incompatíveis. O segundo motivo seria, a ciência diz que o mundo foi criado pelo Big Bang. Ora, a fé diz que o mundo foi criado por Deus, assumindo que Deus e o Big Bang são coisas diferentes, que são a fé e a razão são incompatíveis. Terceira razão, a ciência diz que o homem foi criado apenas por processos evolutivos. Ora, a fé diz que o homem foi criado diretamente por Deus. Logo, a fé e a razão são incompatíveis. Quarto, os milagres são contra as leis da natureza, mas as leis da natureza são a base das ciências. Ora, a fé faz-nos acreditar em milagres. Logo, a fé e a razão são incompatíveis. Ok? Portanto, estas seriam, na minha opinião, as 4 grandes razões que fazem com que as pessoas considerem que a fé e a ciência são incompatíveis. Claro que há outras razões para as pessoas acharem que Deus não existe, okay? Mas no que diz respeito à fé e à relação entre fé e ciência, eu creio que seriam estas as 4 grandes coisas. A ciência diz que só existem coisas materiais, a ciência diz que o mundo foi criado pelo Big Bang, a ciência diz que o homem foi criado apenas por processos evolutivos, os milagres são contra as leis da natureza, ok? E agora os medievais diriam, mas em sentido contrário, e iriam buscar um argumento da autoridade da Igreja, ok? E o argumento da autoridade que eu decidi buscar é este, Constituição Dogmática do Concílio do Vaticano II, Gaudium et Spes, diz a busca metódica em todos os domínios do saber, ok? Portanto, a ciência, se for conduzida de modo verdadeiramente científico e segundo as normas da moral, jamais, nunca, estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé, portanto, o estudo do mundo, podemos dizer assim, a ciência e a fé, encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Okay? Portanto, não pode haver oposição. E diz a Constituição, mais ainda, aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas, portanto, o cientista que se esforça com perseverança e humildade, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham consciência disso. Okay? Portanto, não só não há incompatibilidade, a Constituição Dogmática acrescenta que se o cientista se esforçar com humildade e perseverança, é como que conduzido pela mão de Deus que sustenta todas as coisas. Okay? E faz com que eles sejam o que são, mesmo que eles não tenham consciência, ou seja, mesmo que o cientista seja ateu, é como que conduzido pela mão de Deus que ele pode investigar o mundo. Portanto, temos aqui 2 coisas contraditórias. Estão a ver? Primeiro, esta lista, okay, que a ciência diz que só existem coisas materiais, a ciência diz que o mundo foi criado pelo Big Bang, a ciência diz que o homem foi criado apenas por processos evolutivos e os milagres são contra as leis da natureza. E isto, alguém que nos diz não há incompatibilidade nenhuma, aliás, o cientista, se estiver a fazer bem o seu trabalho, está a ser guiado por Deus. Okay? Portanto, há aqui uma aparente contradição. O que é que os medievais fariam agora? Ok, qual é que é a resposta que nós damos à pergunta? A fé e a ciência são incompatíveis.
Depois de responder à pergunta, vamos responder às objeções, ok? A estas 4 coisas. Está claro? Portanto, agora vamos responder diretamente à pergunta, vamos ignorar isto, estas 4 objeções, vamos responder à pergunta e depois vamos ver as respostas às objeções. Então, respondo dizendo que a fé e a ciência não são incompatíveis. Spoiler, desculpem, né? Pronto, grande surpresa. Então, 2 coisas dizem-se incompatíveis de 2 formas. Okay? Há 2, ou são incompatíveis essencialmente ou são incompatíveis acidentalmente. Isto são coisas de... Eu sou de filosofia, já disseram, não é? Portanto, eu vou explicar estas palavras, mas acho que somos todos crescidos o suficiente para eu poder dizer os termos técnicos em vez de estar a tratar-os como crianças. Então, as coisas podem ser incompatíveis ou acidentalmente ou essencialmente. 2 coisas são essencialmente incompatíveis quando uma, pela sua própria essência ou definição, é o que quer dizer essência, exclui a outra. Ok? Por exemplo, ser homem é essencialmente incompatível com não ser animal. Ok? Ou ser um triângulo é essencialmente incompatível com ter 4 ângulos. Ok? Porque pertence à essência ou à definição de homem ser animal, ou pertence à essência ou definição de triângulo ter 3 ângulos. Ok? Portanto, isto seriam 2 coisas essencialmente incompatíveis. Para compreender que a fé e a razão não são essencialmente incompatíveis, temos que ver primeiro o que é que entendemos por ciência e o que entendemos por fé. E eu muito simplesmente fui ao dicionário Infopédia, que é o dicionário da Porta Editora, que diz o seguinte: a ciência é o conjunto sistematizado de conhecimentos obtidos mediante observação e pesquisa metódica racional, a partir dos quais é possível deduzir fórmulas gerais passíveis de aplicação universal e de verificação experimental. Ok? Portanto, um conjunto de frases que nós sabemos que são verdadeiras porque fizemos experiências no mundo e podemos repetir essas experiências e essas experiências deram-nos leis universais. Isto é ciência. Okay? Pelo menos é a concepção contemporânea que nós temos de ciência. A fé é a primeira das virtudes teologais graças à qual se acredita ou se adere inteiramente às verdades reveladas por Deus. E destas 2 definições, que são certamente muito simples e podíamos estar aqui 3 horas a falar sobre cada uma, mas destas definições muito simples nós vemos não há aqui contradição essencial nenhuma, estas definições não são contraditórias e eu posso perfeitamente observar e pesquisar metódica e racionalmente o universo, o mundo, posso a partir disso fazer fórmulas gerais passíveis de aplicação universal, de verificação experimental e ainda assim aderir, acreditar nas verdades reveladas por Deus. Ok? Portanto, não há claramente contradição essencial nenhuma entre fé e ciência. Ok? Isto é claro. Falta-nos agora averiguar se são acidentalmente incompatíveis. Ora, 2 coisas dizem-se acidentalmente incompatíveis, desculpem, quando não são incompatíveis por aquilo que está diretamente contido nas suas essências ou definições, mas sim pelo que está indiretamente implicado nelas. Okay? Assim, por exemplo, estudar e nadar em alto mar não são essencialmente incompatíveis, mas não se podem fazer os 2 ao mesmo tempo. Ok? Pronto. Já estou a assumir que se não for em alto mar até se pode nadar ao mesmo tempo que se estuda. Pronto. Desculpem lá, é que as vossas carinhas estão sempre à frente do texto. Ok, portanto, é isto que vamos ver agora, se há incompatibilidade, este tipo de incompatibilidade que eu chamei acidental. Okay? Ora, tanto a fé como a ciência nos ajudam a conhecer certas verdades. Mas todas as verdades, se Deus criou o mundo, foram criadas por Deus. Quer as verdades da fé, quer as verdades científicas. Não pode, então, haver incompatibilidade entre os dados adquiridos pela fé e os dados adquiridos pela ciência. Okay? Porquê? Porque foi Deus que fez as 2 verdades. Foi Deus que fez o mundo, foi Deus que fez as coisas que não pertencem a este mundo e que nos são reveladas pela fé. E, portanto, se Deus existe e é o mesmo Deus, não há incompatibilidade. Okay? Então, a fé e a ciência não são incompatíveis nem essencialmente quanto à sua essência ou definição, nem acidentalmente quanto às verdades que por elas conhecemos e, portanto, não são em absoluto incompatíveis de qualquer modo. Okay? Claro que, pronto, eu estou a dizer, antes de ver as verdades concretas que a ciência diz, que elas não vão ser contraditórias, ok?
mas houve algumas verdades que parece que são contraditórias, nomeadamente estas 4. Okay? E é isso que vamos ver agora. Então, vocês lembram-se, a primeira objeção seria: a ciência diz que só existem coisas materiais. Ora, a fé fala de coisas imateriais, como Deus, anjos, almas, etc. Logo, a fé e a razão são incompatíveis. Qual é que seria a resposta a esta objeção? A resposta seria que a primeira premissa é falsa. Okay? A ciência diz que só existem coisas materiais. A ciência só fala de coisas materiais, okay? Que é uma coisa muito diferente. Como a ciência só fala de coisas materiais, okay? Porque é que a ciência só fala de coisas materiais? Porque a ciência é uma pesquisa metódica e racional que parte da observação do mundo, e portanto, como parte da observação do mundo, só pode falar de coisas materiais, que são aquelas que nós observamos. A ciência só fala de coisas materiais. Daí não se segue, apesar do que muitas pessoas acham, que a ciência diz que só existem coisas materiais, ok? A ciência não pode falar sobre coisas que não sejam materiais, nem para dizer que existem, nem para dizer o que são, nem para dizer que não existem. Não pode falar delas, ponto final. Ok? E portanto, como a primeira premissa é inválido, o argumento é falso, o argumento não se segue. Ok? O segundo argumento, a segunda objeção seria que a ciência diz que o mundo foi criado pelo Big Bang. Ora, a fé diz que o mundo foi criado por Deus, logo a fé e a razão são incompatíveis. Mas a primeira premissa é falsa, porque a ciência, na melhor das hipóteses, diz que o Big Bang é a forma como o mundo surgiu. Okay? Não diz que o Big Bang criou o mundo. O Big Bang é parte do mundo. Faz parte desse mundo. Ou se quisermos dizer, é aquela coisa bastante simples que é, ok, então o mundo foi feito pelo Big Bang, quem é que fez o Big Bang? Okay? O Big Bang faz parte do mundo, é um acontecimento dentro de outros acontecimentos do mundo e, portanto, é a explicação científica que nós acreditamos ser a mais adequada para explicar como é que o mundo surgiu, não foi o Big Bang que criou o mundo, ok? Pelo simples facto, lá está, que o Big Bang faz parte do mundo. A terceira objeção seria que a ciência diz que o homem foi criado apenas por processos evolutivos, ok? A fé diz que o homem foi criado diretamente por Deus, logo há uma contradição, mas a primeira premissa também é falsa. A ciência diz que o homem surgiu através de processos evolutivos, mas não diz nem pode dizer que surgiu apenas por processos evolutivos, ok? E não diz, porque não diz, não pode dizer porque não, primeiro não estava lá ninguém para ver, não é? Segundo, porque isto já seria filosofia mais complicada, o modo de Deus agir no mundo não exclui, e isto nós vamos ver daqui um bocadinho mais para a frente, o modo de Deus agir no mundo não exclui a própria maneira do mundo agir, ok? Portanto, dito por outras palavras, salvo, exceto no caso dos milagres, a maneira de Deus agir no mundo é através das causas naturais, da maneira natural de o mundo agir, ou seja, das leis da natureza. E, portanto, não há incompatibilidade nenhuma entre o homem ser formado a partir de leis explicáveis pela ciência e Deus ter criado o homem. Desde logo, porque assumindo a hipótese de que eu pelo menos assumo, vocês não sei, que foi Deus que criou o mundo e todas as coisas no mundo, parece mais ou menos natural que Deus fez também essas leis da ciência que descrevem o funcionamento do mundo, ok? E portanto Deus fez o homem através das leis da ciência. Quarto, os milagres são contra as leis da natureza, mas as leis da natureza são a base das ciências. Ora, a fé faz-nos acreditar em milagres, logo a fé e a razão são incompatíveis. Ok? O argumento que aqui é falso, desculpem, não é o argumento, é a proposição que aqui é falsa, é os milagres são contra as leis da natureza. Ok? Os milagres são feitos apesar das leis da natureza, não contra as leis da natureza. Isto significa que não são feitos contra a ordem natural, mas apenas fora dessa ordem. O que é que isto quer dizer? Okay? Este exemplo que eu vos vou dar agora foi escrito por um escritor inglês que se chama C.S. Lewis, okay? Foi professor em Oxford e é muito conhecido por ter escrito as Crónicas de Nárnia. Pronto, mas o exemplo basicamente que ele diz é: imaginem que eu tenho uma gaveta e lá dentro tenho 2 euros, ok?
amanhã eu vou lá e só tenho 1 euro. Daqui eu não concluo que foram quebradas as leis da aritmética. Daqui eu concluo que houve alguém que foi lá e tirou 1 euro. Okay? O que é que ele quer dizer com isto? Se calhar alguém quebrou as leis de Inglaterra ou as leis da República Portuguesa ao roubar-me 1 euro, mas ninguém quebrou as leis da aritmética. Porquê? Porque as leis da aritmética, a única coisa que me dizem que 2 é igual a 2, contanto que eu não vá subtrair 1. Okay? Se eu for subtrair 1, as leis da aritmética dizem que 2 menos 1 é 1. Pronto. Como é que isto se aplica aos milagres? As leis da física, as leis da ciência, dizem que determinada coisa vai acontecer se não houver nenhuma outra intervenção. Okay? Quando todos nós, no secundário, no ensino básico, aprendemos a calcular a projeção de uma bala, okay? Se a bala sair deste ponto a esta velocidade nesta direção, vai demorar este tempo a cair e vai cair naquele sítio. Okay? Tudo isto é contando que nada mais aconteça, contando que ninguém vá bater na bola, contando que a bola não exploda a meio, contando que... Ok? Portanto, as leis da natureza, por exemplo, as pessoas que são cegas vão continuar a ser cegas, as pessoas que são paralíticas vão continuar a ser paralíticas, só regem contando que não haja uma intervenção externa. Okay? Mas uma intervenção externa seria precisamente aquilo que um milagre é. Okay? Portanto, não há contradição entre milagres e leis da natureza. Ok? Não sei, até aqui está claro? Boa. Pronto. E basicamente a resposta à pergunta, a fé e a ciência são incompatíveis, seria esta. Ok? Há 4 coisas que fazem com que as pessoas achem que a fé e a ciência são incompatíveis, são estas 4. Okay? Nós não achamos, a Igreja não diz que a fé e a ciência são incompatíveis, bem pelo contrário. Não são nem essencialmente incompatíveis, nem acidentalmente incompatíveis. Respondemos a estas 4 coisas, ok? A resposta está respondida. A fé e a ciência são incompatíveis? Não. Dizer que a fé e a ciência são incompatíveis encadearia ou implicaria alguma destas posições, ok? Que seria ou o materialismo, que é a suposição de que existem apenas realidades materiais, ok? A maioria das pessoas que nós conhecemos são materialistas. E claro, a maioria das pessoas que nós conhecemos são materialistas sem nenhuma boa razão para isso. Okay? É uma suposição, é um preconceito, se quisermos dizer assim. Então diriam que seriam fisicistas, ou fisicalistas, às vezes também se ouve assim, a suposição de que apenas existem realidades físicas. É mais ou menos a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. O cientificismo seria a suposição de que o modo de conhecimento científico é o único modo de conhecimento válido, ok? Portanto, se eu não posso fazer uma experiência repetida que me dá o mesmo resultado, então eu não posso não posso dizer que sei alguma coisa, ok? Eu não posso dizer que amo a minha mãe, por exemplo, é uma das implicações do cientificismo, muita gente é cientificista, ou o naturalismo, a suposição de que apenas existem realidades tal como são governadas, porque não está ótimo, só existem realidades tal como seriam descritas pelas leis da natureza, ok? Pronto. Passamos isto, ok? Portanto, voltando ao índice, que estava aqui muito atrás, acabamos o primeiro ponto, vamos para o segundo, vamos tentar perceber qual é que é a relação entre fé e razão. E pronto. E primeiro vamos ver qual é que é o grande preconceito que há neste sentido. Então, o grande preconceito seria este. Deixa-me só tentar tirar definitivamente da frente do texto. Desculpem. Então, seria esta dupla associação entre crença, uma dimensão mais afetiva, ou crenças são afetivas, e a fé. Okay? Eu acredito em Deus, teria a ver com os meus afetos, eu gosto muito de Deus, gosto muito da ideia de Deus, a ideia de uma vida depois da morte dá-me consolação nos momentos tristes. E a segunda associação entre verdade, que seria uma coisa objetiva, não seria afetiva nem subjetiva, e estaria ligada à razão. A razão vai-me ajudar a descobrir a verdade, independentemente dos meus afetos e das minhas crenças, da minha fé, vai-me ajudar a descobrir uma coisa que é objetivamente verdadeira. Ok?
Então, agora vamos desfazer um bocado estes preconceitos, que são literalmente preconceitos, ok? Não há nenhuma boa razão ou nenhuma boa razão conclusiva, pelo menos, para acreditar nestas coisas, mas nós acreditamos, ok? E acreditamos sem culpa nossa, acreditamos porque nascemos num sítio onde toda a gente acredita nisto e nos dão de comer, antes de nos darem sopa, já nos dão isto, pronto. Então, há uma coisa em filosofia, há uma área da filosofia que se chama epistemologia, que é a filosofia do conhecimento, e é esta teoria clássica do conhecimento, ok? Que basicamente pergunta o que é que significa dizer que o João sabe que o sol é amarelo, ok? O que é que significa dizer isto? E significaria dizer que o João tem uma crença de que o sol é amarelo, essa crença é verdadeira, ok? E o João tem uma boa razão, está justificado para acreditar que o sol é amarelo, ok? Portanto, todos nós olhamos para o sol, vimos uma mancha amarela e, portanto, estamos justificados a crer que o sol é amarelo e, portanto, sabemos que o sol é amarelo. Okay? Esta seria a ideia da teoria clássica do conhecimento. Por exemplo, um exemplo de uma coisa que não seria conhecimento, mas que seria uma frase verdadeira, seria imaginar que alguém nunca viu ninguém dormir, okay, mas sempre assumiu que quando as pessoas vão dormir fecham os olhos, mas nunca viu ninguém dormir. Okay? Então esta pessoa tem uma crença que é verdadeira, mas como ele nunca viu ninguém dormir, não é justificada. Okay? Isto não seria conhecimento, isto é sorte. Ou imaginem que vocês preenchem o folhinha do Euromilhões e acertam. Okay? Vocês tiveram uma crença de que aquela podia ser a chave final, a crença estava verdadeira, mas vocês não tinham nenhuma boa razão para acreditar nisso. Okay? Então isso não seria conhecimento. Conhecimento seria uma crença verdadeira e justificada. Okay? E porquê é que eu estou a falar disto? Estou a falar disto porque isto é uma teoria que durou sensivelmente 2500 anos na história da filosofia. Okay? Alguns filósofos ainda acham que dura, há outros que discordam. Okay? E tem lá uma palavra-chave, que é crença. Okay? Dizer que eu sei o que quer que seja, okay? Dizer que eu sei que o Sol gira, que a Terra gira à volta do Sol, significa dizer que eu acredito que o Sol gira, que a Terra gira à volta do Sol, desculpa. Tenho uma certa tendência para dizer que o Sol é que gira à volta da Terra. Ok, portanto, qualquer coisa, eu sei que a Aurora Costa é a minha mãe, significa que eu acredito que a Aurora Costa é a minha mãe, que isso é verdade e que eu tenho boas razões para acreditar nisso. Sendo que a única boa razão que eu tenho é que ela me disse, portanto não sei se é assim tão boa quanto isso. Ok, portanto esta relação entre crença estar associada apenas à fé e não à razão ou à ciência é errada. Okay? Qualquer proposição, qualquer frase científica, eu dizer que sei que NaCl ou cloreto de sódio é sal, significa dizer que eu acredito que o cloreto de sódio é sal. Okay? Eu tenho essa crença. Ok? Ainda assim, vamos abusar um bocado mais da coisa, que é, a Austrália existe. Está aqui tudo no mapa. Ok? A Austrália existe. Toda a gente diz que sim. Okay? Eu não sei se há alguém que acha que a Austrália não existe. Fala agora ou cala-se para sempre, não é? Mas a verdade é que eu, pelo menos, nunca vi a Austrália. Okay? Nunca fui à Austrália, nunca vi a Austrália, vejo mapas que têm a Austrália desenhada, vejo vídeos de pessoas que dizem que são australianas e que vivem na Austrália. Okay? O meu professor de Geografia falou-me da Austrália, mas eu nunca vi a Austrália. Okay? E ainda assim, eu acredito que a Austrália existe. E, portanto, nós às vezes dizemos que a fé é uma espécie de acreditar sem provas, então eu tenho fé que a Austrália existe, não é? Porque eu não tenho provas de que a Austrália existe. Eu nunca vi, não há nenhuma razão universal para me fazer achar que a Austrália tem que existir, tal como há para achar que 2 e 2 são 4, ok? Portanto, enfim, o que é que isto significa? Significa que nós sabemos coisas não apenas pelos sentidos, porque as vemos, não apenas pela razão, porque elas são aquilo que os filósofos chamam verdades necessárias ou verdades a priori, mas porque
recebemos testemunho disso. Okay? O Chesterton, que é outro escritor inglês do século XX, tem uma autobiografia e ele começa por dizer: eu estou firmemente convencido, baseado no puro dogmatismo e conservadorismo, na opinião e informação que os meus, de acreditar na informação que os meus pais me deram, que eu nasci no dia tal, à hora tal, no sítio tal. Okay? Porquê? Porque eu não vi, não me lembro, se calhar vi, mas não me lembro do sítio onde nasci, e portanto eu só sei que nasci, no meu caso, no dia 12 de outubro, no Hospital de Santo António, no Porto, porque os meus pais me dizem. Okay? Ainda que eu fosse à Austrália, só para ser claro, no máximo eu ia ver o avião a aterrar numa terra que eu nunca vi e ia ter uma placa a dizer Austrália, eu ia ter que acreditar em quem fez a placa. Okay? Portanto, e vejam, isto não é só o caso de algumas coisas que nós acreditamos, é o caso da maioria das coisas que nós acreditamos. Ok? Pensem, a maioria das coisas que vocês acreditam, nomeadamente que o Sol gira à volta, que a Terra gira à volta do Sol, nós nunca vimos isso, não é? Acho eu, nunca nenhum de nós foi ao espaço, num ponto imóvel e reparou que por acaso até era a Terra que estava a girar. O que nós vemos é que o que os nossos sentidos nos dizem é que o Sol parece estar a girar à volta da Terra. Como é que nós sabemos que é a Terra que gira à volta do Sol? Porque os nossos professores nos disseram e nós acreditamos nos nossos professores, acreditamos no testemunho dos nossos professores. Okay? Portanto, a crença é uma parte. A crença não só no sentido de acreditar numa frase, mas a crença no sentido de acreditar em pessoas, no testemunho de pessoas, é uma parte fundamental do conhecimento científico também. Okay? Eu creio que a frase é do Newton, de nós construímos o conhecimento aos ombros de gigantes, né? Nós vemos mais longe porque estamos aos ombros de gigantes. Isto significa, eu vejo mais porque eu já sei aquilo que os outros viram. Eles disseram, escreveram, fizeram livros, eu estudei e sei, portanto posso ver coisas novas. Pronto. E, portanto, a associação entre crença, afetos e fé não faz sentido. Okay? Agora vamos ver se a explosão da verdade da fé, ou a explosão da razão da fé, faz sentido. Okay? E em filosofia há uma coisa que nós fazemos que se chama demonstrações por absurdo. Okay? Vamos assumir que é verdade, okay? Vamos assumir que a fé não precisa da razão, no fundo, vamos ver as consequências disso. As consequências disso são absurdas, então nós não vamos acreditar que a fé não precisa da razão. Okay? É claro o procedimento, eu vou assumir que a fé não precisa da razão, vou dizer quais é que seriam as consequências vão ser absurdas e, portanto, eu, pelo menos, não vou acreditar que a fé não precisa da razão. Okay? Então, dizer que a fé não precisa da razão iria levar a dois tipos de incoerências. Okay? Primeiro, uma incoerência interna, isto interna quanto à pessoa que acredita, a pessoa que tem fé. Okay? Primeiro é que se ela não tiver razão, não vai saber aquilo em que acredita. Okay? Vai dizer que acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Vai dizer que acredita em Deus, mas nem vai saber que Deus se chama, que Jesus é Deus. Okay? Porque não tem razão para saber isso. Nós, sem razão, não podemos saber coisas. Pronto. E depois, outra incoerência vai ser, mesmo que eu soubesse que Jesus é Deus, ok? E ainda que eu soubesse ler, porque tenho razão, porque se não tivesse razão não sabia ler, mas ainda que eu tivesse razão para saber ler e lesse os Evangelhos okay? Não ia saber daí tirar as consequências, as coisas que se seguem para o meu modo de viver, ok? Não ia tirar a consequência lógica de que eu preciso de rezar, ok? Não ia tirar a consequência lógica de que eu não possa tirar pedras às prostitutas, por exemplo, ok? Ia ler que Jesus disse para não atirar pedras às prostitutas, mas como não tenho razão, ou pelo menos não aplica razão à fé, não ia daí tirar a consequência de que eu também não devia, se Jesus não atirou, eu também não devia atirar pedras às prostitutas, ok? Portanto, dizer que a minha fé não precisa da razão, estão a ver, tem consequências muito estúpidas. Claro que eu estou a pegar nas mais estúpidas. Nós, por exemplo, temos uma certa mania a achar que a fé e a política não deviam ter nada a ver. Ok, mas isso significa dizer que a fé e a aplicação prática da fé no mundo não deviam ter nada a ver. Ok, isso significaria dizer que a fé é uma coisinha que eu tenho no meu coração e é super efetiva entre mim e Deus e que bom, e eu até rezo e tenho pele de galinha quando o Senhor Padre diz aquela frase bonita que me toca imenso.
Ok? E no Pai Nosso nós damos as mãos, e que bom, até vou para a beira da miúda ou do miúdo de giro na missa, porque já sei que vamos dar as mãos quando chegar ao Pai Nosso, e a minha fé é isto, ok? E a minha fé não muda o mundo. Pronto. Outro tipo de incoerências seriam incoerências externas, ou seja, que já não metem só, já não têm só a ver comigo, e aqui na verdade até a política entraria mais aqui, mas tem a ver com os outros. Um tipo de incoerências seria o fanatismo, ok? Que também há cristãos fanáticos e seitas fanáticas, embora os mais famosos por isso sejam os nossos irmãos muçulmanos, mas também há cristãos, ok? Em que eu li no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, ok? E portanto o mundo vai acabar cego e toda a gente vai acabar cega e sem dentes, ok? Ou seja, eu levo à letra, isto teria a ver, por exemplo, com a interpretação da Bíblia. Vocês sabem que para ler a Bíblia nós partimos do princípio que Deus é racional, é um princípio audaz e, portanto, que a Bíblia é coerente. E, portanto, lemos uma parte, para interpretar uma parte devemos ter em conta toda a Bíblia. Mas eu só posso fazer isso se for racional, e se levar a razão. Se eu não levar a razão, vou dizer felizes os pacificadores e, portanto, a guerra justa não existe. Okay? Se vierem matar os judeus no Holocausto, matá-los a todos, não vamos fazer uma guerra por causa disso, vamos fazer paz. Okay? Vamos cantar canções com o Kelele e vamos dizer que Deus é amor. Okay? Não. A Bíblia, é verdade que a Bíblia diz que nós devemos pacificar, mas Jesus também diz que eu vim trazer a espada. Okay? Jesus também diz aquilo que fizeram um dos meus irmãos, fizeram a mim. Okay? E portanto nós temos que cuidar daqueles que mais precisam. Do outro extremo do fanatismo, okay, seria o intimismo, seria esta ideia que eu estava a dizer há bocado, não, a minha fezinha, é o professor de filosofia medieval em Braga, o padre Álvaro Bossas, dizia que era o Cristo da flor. Eu dou uma flor a Cristo, Cristo dá-me uma flor. Okay? E já está toda a fé católica assim resumida. Não, okay? Há questões que a nossa fé tem certamente uma coisa muito íntima, dizia Santo Agostinho, Deus é mais íntimo do que o meu íntimo e é mais alto que aquilo que me é mais alto. Okay? Também tem isso, sem dúvida nenhuma, e nós podemos ter orações muito afetivas em que só queremos dar uma flor a Deus, é muito romântico, pronto, também. Podemos perfeitamente, ok? Mas a fé não é só isso. Okay? A fé tem implicações, nomeadamente tem implicações de justiça social, de cuidar dos pobres, para vocês verem o nível, São Tomás de Aquino, e ele está a citar, eu acho que Santo Ambrósio, okay? Santo Ambrósio é do século III, IV, para quem não conhece, e Santo Tomás de Aquino é do século XIII, ele diz, a roupa que tu tens a mais escondida no armário pertence aos pobres, não te pertence a ti. O pão que tu tens a mais pertence aos pobres, não te pertence a ti. Okay? Portanto, a nossa fé tem implicações de justiça social muito fortes. Tive fome e deste-me comer, tive sede e deste-me beber, okay? Diz Jesus no Evangelho, que sempre é uma autoridade maior do que Santo Tomás de Aquino, às vezes. Ok? Portanto, há este preconceito de que a crença seria afetiva e estaria apenas associada à fé. Isso não é verdade. A razão e a ciência precisam de crenças, não só de acreditar que certas frases são verdadeiras ou falsas, mas de acreditar em pessoas concretas, de confiar em pessoas e naquilo que nós na Igreja chamamos de tradição. Okay? A ciência confia na sua própria tradição. E também a fé precisa de razão, e também a fé diz coisas que são objetivas, e também a fé procura a verdade. Okay? Portanto, desfeito este preconceito, vamos tentar perceber qual é que é o ponto de equilíbrio. Okay? E o ponto de equilíbrio seria este, que nós temos que crer para compreender, e temos que compreender para crer. Ok? Pronto. É basicamente isto, ok? E isto é uma frase muito simples, nós memorizámos-la muito facilmente, mas é isto, nós acreditamos para compreender, ok? E basta ver, isto aqui da teoria, é uma crença verdadeira justificada, eu tenho que acreditar para poder saber seja o que for, ok? Mais ainda, eu tenho que acreditar na minha professora de matemática para poder aprender matemática, mais ainda, eu tenho que acreditar que eu posso aprender matemática para poder aprender matemática.
Okay? Se o aluno começa, isto é muito difícil, eu nunca vou saber, isto não serve para nada, eu nunca vou conseguir. Se eu digo que nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. Okay? Chamam-se profecias autorrealizantes. Portanto, eu tenho que crer, tenho que acreditar para compreender. Okay? E isto aplicado, eu estou a aplicar muito às questões de ciência e de conhecimento, mas isto aplicado à nossa fé. Queres compreender quem é que é Jesus, então tens que acreditar em Jesus. Okay? Queres compreender como é que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, então tens que acreditar nisso. Okay? Eu tenho um amigo que é padre, chama-se Francisco, nós chamamos-lhe Chico, e ele teve uma altura, não sei se foram 3 semanas, acho eu, a viver num hospital psiquiátrico, okay? A servir as pessoas lá. E os funcionários do hospital, ele não era padre ainda na altura, mas estava a estar para padre, e os funcionários do hospital não percebiam, como é que tu és tão novo, és tão bonito, como é que tu queres agora ir para padre, não sei o quê, como se Jesus só pudesse ter os feios, não é? Se és bonito, não podes ir. E ele respondeu-lhe, normalmente quando fazem estas perguntas, não sei se já fizeram esta pergunta a alguém que esteja a estudar para padre, as pessoas tendem a tentar explicar o que é vocação, vem do latim vocatio, e é chamamento, e o Francisco, que é das pessoas mais práticas que eu conheço, virou-se para a Agora aqui a bater a piada, ficamos sem o Gonçalo. Pois é isso, está certo. Ficamos sem o Francisco. João, ele já nos contou esta, mas eu não sei, não me lembro qual era a Eu não me finalização. lembro. Não lhe queria roubar. Já voltou. Desculpa, espera aí que ele já chegou. Desculpem, podem parar de falar mal de mim. Não ouvimos Desculpa. o fim da piada, Gonçalo, tens que contar. Ok, já só compartilhar outra vez. Não, basicamente, eu não sei até onde é que ouviram. Basicamente ele disse-lhes, se não rezas nunca vais perceber. Okay? Toda a gente tenta explicar o que é a vocação e que Deus chama, e que é pelo amor de Deus, e começa a explicar o que é a castidade e a pobreza. E ele só disse isto, rezas, não rezas nunca vais perceber. Okay? E é exatamente esta ideia, que nós para compreender temos que acreditar primeiro. Okay? Se calhar todos nós percebemos como é que alguém é chamado para ser padre, se calhar alguém não percebe, ou conhece alguém que não percebe como é que se pode ser chamado para viver num mosteiro e nunca falar com ninguém a vida toda, não é? Pronto, mas a resposta é mesmo, tu rezas, não rezas nunca vais perceber, okay? Se não acreditamos nunca vamos compreender. E ao mesmo tempo, compreender para crer, ou seja, quanto mais eu puder estudar e vir a estas conversas do Rota 40 ou me pôr a ler livros de introdução ao cristianismo, de teologia, de filosofia, okay? Quanto mais eu me dispuser para compreender, mais eu vou poder acreditar. Okay? Não só acreditar em frases, ok? Eu agora vou acreditar que na Eucaristia todos os acidentes do pão se mantêm, mas a sua substância é transformada na substância de Cristo. E vou acreditar nisto porque nem sei o que é que isto quer dizer, mas agora ouvi a frase e já posso acreditar na frase, ok? Mas vou acreditar no sentido em que vou ter uma relação mais profunda com Jesus, porque agora o conheço melhor. Okay? Vou ter uma relação mais profunda com o Pai, porque agora o conheço melhor. Vou ter uma relação mais profunda com o Espírito Santo, porque agora, em vez de ser aquela terceira pessoa da Santíssima Trindade renegada, que eu nunca ouvi falar, nem sei bem o que é, já o conheço melhor. Ok? Vejam, isto é igual para todas as relações. Eu não preciso de saber todos os factos sobre uma pessoa para ser sua amiga, como é evidente. Mas quantos mais factos eu souber sobre uma pessoa, quanto mais eu a compreender, quanto mais eu a conhecer, mais cuidados posso ter. Posso lhe dar os parabéns no dia de anos, posso ter atenção que ele não gosta deste género de surpresas, não gosta daquele, ok?
E em vez de nos relacionarmos com a ideia abstrata de Deus, relacionarmos com o próprio Deus. Pronto. Que é uma coisa interessante. Pronto, sobre isto, há um livro que se chama Fides et Ratio, do Sumo Pontífice São João Paulo II, ok? Fé e Razão em português, e ele fala disto. E, pronto, isto está tudo online no site da Santa Sé, mas também se forem a uma livraria católica, não sei se a Diocese de Lamego tem uma livraria ou uma coisa assim, mas pronto, encontram lá isto certamente. Se não tiver lá, podem pedir certamente, ok? Isto é, não sei de que ano é que isto é, mas pronto. Ok? E fala sobre estes assuntos da relação entre fé e razão, pronto, com muito tempo e muito espaço, ok? Então agora a tese, ok? A tese seria basicamente que nós temos a fé e se temos a razão, e ora usamos da fé, ora usamos da razão. Se eu quero saber coisas sobre Deus, uso a fé. Se eu quero saber coisas sobre a ciência, uso a razão. Ok? Não. Não é isso. Ok? Isso é precisamente o contrário do que eu estive a dizer até agora. A tese seria aquilo que... atenção, o Papa João Paulo II diz uma coisa que é parecida com isto, mas não é isto que ele diz. Ele diz que a fé e a razão são duas asas através das quais nós voamos. Okay? Mas ele não está a dizer que eu tenho a fé e a razão e agora uso a fé e agora uso a razão. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer que eu uso as duas ao mesmo tempo para voar. Só para esclarecer. A tese seria, como diz São Tomás de Aquino, que a graça aperfeiçoa a natureza. Ou seja, a fé aperfeiçoa a razão. Ou seja, eu se quiser viver sem fé, naquele sentido que eu disse no início, da virtude teologal que me permite acreditar nas verdades reveladas por Deus, e acreditar significa aderir de corpo e alma, ok? Portanto, significa aderir com a razão também. Mas eu, se quiser ter só a razão fria, existem pessoas que são assim, existem ateus, ok? Existem ateus. Portanto, eu posso ter razão sem fé neste sentido mais profundo da palavra, não? Mas não posso ter fé sem razão, ok? A graça, a ideia daquela imagem é só porque esta imagem ajuda-me a dar uma imagem, a graça aperfeiçoa a natureza. O musgo cresce em cima da árvore. Estão a ver? Eu podia ter uma árvore sem musgo. Podia. Era mais feia. Ok? A graça aperfeiçoa a natureza. Se não for o musgo, pensem no orvalho da manhã. Ok? Que cobre a natureza. Okay? A graça aperfeiçoa a natureza. Como dizia, lembram-se daquela citação de Gaudium et Spes no início, que dizia que não só não há incompatibilidade, como se o cientista for humilde e perseverante, então vai ser como que conduzido pelo braço de Deus, pela mão de Deus, ok? A graça de Deus aperfeiçoa a nossa natureza e, portanto, a graça de Deus vai nos ajudar a compreender melhor o mundo, vai nos ajudar a ver a realidade com outros olhos, ok? Às vezes em teologia do corpo, que é uma coisa que foi... Não sei se foi começada, eu não sou de teologia, não vou dizer que foi o Papa João Paulo II que começou, mas pelo menos foi ele que divulgou e que fez disso uma coisa que se falasse muito. Fala muito desta visão sacramental da realidade, ou seja, o que é que significa? Assim, significa aquilo que, por exemplo, Santo Inácio de Loyola disse no século XVI e Santo Tomás disse no século XIII, ver Deus em todas as coisas, ok? Eu olho para o mundo e eu vejo Deus. Okay? Porquê? Porque eu já não vejo só com os olhos da razão natural, da razão, só, mas vejo também com os olhos da fé, ok? Portanto, eu ver uma mãe com um filho é ver uma coisa completamente nova, ok? Eu ver um jogo de futebol pode ser uma experiência completamente nova, eu ver uma relação de amizade torna-se uma coisa completamente nova, etc, etc, ok? Bom, vamos para a surpresa. Diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 31, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Então isso lhe chama provas da existência de Deus, não no sentido das provas das ciências naturais, mas de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Okay? O que é que eu estou aqui a fazer? Vocês viram que nós começamos a falar de fé ou razão à defensiva. Okay? Será que a razão vai acabar com a fé? Okay? Mas a posição oficial da Igreja Católica é o contrário, é que a razão pode provar que Deus existe. Ok? Está ali. Permitem chegar a verdadeiras certezas. Ok?
e diz, acho que isto é Deifilo, não, o Catecismo da Igreja Católica ainda, as faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Okay? Portanto, não é que agora nós temos razão, somos uns cabeçudos, portanto já podemos saber tudo. Não, nós podemos saber que Deus existe. Mas como Deus quer se revelar e dar-nos a graça de conhecer pela fé. Okay? A fé não desaparece, mas a razão pode chegar a Deus. As provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Okay? Estamos sempre no crer para compreender, compreender para crer, e a graça não se opõe, mas aperfeiçoa a natureza. Diz a Dei Filius, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano I, a Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão a partir das coisas criadas. Okay, portanto, a gente não gosta disto, a gente não gosta de dizer que nós podemos provar que Deus existe, mas é um dogma de fé, é uma constituição dogmática, está claramente dito que a Igreja atesta e ensina, portanto é um dogma de fé. Okay? E portanto vamos ver alguns, isto vai ser rápido, mas vamos ver alguns dos principais argumentos para dizer que Deus existe. Okay? Não vamos perder imenso tempo, se daqui surgirem dúvidas para falarmos a seguir, estamos à vontade. Okay? E eu pus todos estes argumentos, eu acho que são 4, na sua estrutura lógica. Okay? Eu gosto muito de lógica, como o Torres disse no início. E o que é que isto significa? O que é que significa que é uma forma lógica? Significa que se eu aceitar as premissas e for uma pessoa racional, literalmente racional, então eu tenho que aceitar a conclusão. Okay? Então, o argumento teleológico vem de telos em grego, que significaria o fim ou a perfeição de uma coisa, a consumação última de uma coisa. Diz, no mundo, vemos que algumas coisas, que algumas coisas naturais, portanto, algumas coisas da natureza, agem para um fim. Okay? Portanto, nós vemos, por exemplo, que o olho em todos os animais serve para ver. Okay? Nós vemos, por exemplo, que as pedras caem sempre para baixo. Pronto. Ora, tudo aquilo que age para um fim é ordenado por alguém inteligente. Okay? Nós não conseguimos conceber que uma coisa haja para um fim, para um objetivo, com um propósito, e não seja ou inteligente ou ordenado por alguém inteligente. Por exemplo, eu posso imaginar que uma seta, eu não posso imaginar, desculpem, que uma flecha por si só vá para um alvo e acerte no centro do alvo. Eu posso imaginar, claro, que um arqueiro mandou essa flecha e, portanto, ela acertou no alvo. Mas as coisas naturais não são inteligentes. Okay? Portanto, a conclusão é que tem que haver alguém inteligente que ordenou o universo. Ordenou significa que fez com que estas coisas que não são inteligentes agissem para um determinado fim ou propósito. Ok? Dito de outra maneira, se existem leis da natureza, tem que haver um legislador da natureza. Porque o que é facto, e nós podemos simplesmente olhar para isto como um facto bruto, como uma coisa que nós olhamos e não prestamos muita atenção, mas o que é verdade é que é completamente fascinante que as coisas se comportem sempre da mesma maneira. É completamente fascinante, okay? Que as pedras às vezes não comecem a subir, ou que as latas de Coca-Cola não desapareçam do nada e que não apareçam potes de Nutella por aí. É completamente fascinante. Okay? E nós não temos nenhuma razão para perceber porque é que isto é assim, a não ser dizer que as coisas existem de uma maneira inteligente e que nós as podemos conhecer. Okay? É um dos pressupostos da ciência. As coisas existem de tal maneira que nós as podemos conhecer. E não há nenhuma boa razão para achar que isso é assim, senão que alguém inteligente fez as coisas, porque se é tudo ao caso, porque é que as coisas não se comportam ao caso? Okay? Basicamente é este o argumento. Pronto, e naturalmente esta coisa inteligente que ordenou o universo é aquilo que nós chamamos de Deus. Depois, o segundo argumento é um argumento que é muito mais complicado de perceber, okay? Porque tem muitas palavras, basicamente é isso. E o argumento chama-se ontológico, o outro chamava-se teleológico porque tinha a ver com o fim das coisas, telos em grego. Este chama-se ontológico, ontos em grego significa ser, uma coisa que existe. Okay? E portanto tem a ver com o ser das coisas. E
o argumento de Santo Anselmo seria: Deus é aquele maior do que o qual nada pode ser pensado. Portanto, okay, eu posso pensar em muitas coisas, há uma que está no limite, acima disso, ou maior que isso, eu não posso pensar em nada, essa coisa é Deus. Okay? A segunda premissa seria: eu posso pensar em Deus. E a terceira premissa seria: aquilo que existe na realidade e na mente é maior do que aquilo que existe na realidade. Ok? Portanto, se Deus só existir na minha mente, eu podia pensar numa coisa maior que Deus, que existisse na minha mente e na realidade. Então Deus tem que existir. Ok? Se surgirem daqui dúvidas, podemos passar horas a falar sobre isto. O Descartes, muitos anos depois, disse isto de outra maneira, que é: uma coisa maior, maior não significa maior em dimensões, ok? Significa uma coisa que é mais importante, ok? Que é maior, que é melhor, ok? Não pode ser gerado por algo menor. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um quadro, mas um quadro não pode fazer uma pessoa, ok? É esta a ideia. Uma pessoa pode, dois adultos podem fazer um embrião, mas um embrião não pode fazer dois adultos, ok? É esta a ideia. E dizia o Descartes, acho que toda a gente ouviu falar, René Descartes, eu encontro em mim a ideia de perfeição, okay? Eu encontro em mim esta ideia, de onde é que ela veio? Uma coisa só pode ser gerada por outra maior. O que é maior do que a ideia de perfeição? Okay? Apenas a perfeição realmente existente seria fora da minha cabeça, seria maior do que a minha ideia de perfeição. Como eu tenho a minha ideia de perfeição, Deus tem que existir na realidade. Okay? O Plantinga, que é um filósofo do século XXI, ainda está vivo, diz: Deus é um ser maximamente perfeito. Okay? Tem todas as qualidades. Um ser maximamente perfeito existe e é perfeito em qualquer mundo que eu possa imaginar. É isto que significa um ser maximamente perfeito. Okay? Seria um ser que é perfeito, que existe e é perfeito em qualquer mundo que eu possa imaginar. Ora, eu posso imaginar um mundo possível, ou seja, um mundo que não se contradiz em si mesmo, em que não há coisas que digam uma coisa e o seu contrário. Eu posso imaginar um mundo destes em que Deus existe. Mas nesse mundo, o nosso mundo real é imaginável. Okay? E, portanto, como um ser maximamente perfeito é um ser que existe e é perfeito em qualquer mundo imaginável, e o meu mundo real, o nosso mundo real é imaginável desse mundo possível, Deus existe no mundo real. Okay? Isto parece que estamos a brincar com palavras, e eu sei que parece que estamos a brincar com palavras. A ideia seria isto: eu pus isto em português, isto está escrito em caracteres lógicos, ok? Com setinhas, e, portanto, esta seria a força do argumento, ok? Seria que é um argumento estritamente racional. Okay? Que diria que pela simples ideia, simplesmente por aquilo que significa a palavra Deus, segue-se que este ser tem que existir. Pronto, já chega. O argumento moral seria: se Deus não existe, então não existiriam normas morais universais. Okay? Tipo, matar pessoas inocentes contra a sua vontade é errado. Queimar judeus inocentes numa câmara de gás é errado. Okay? Isto seriam normas universais. Violar crianças de 2 anos é errado. Isto seria outra norma universal. Se Deus não existe, então estas normas não existiriam. Mas estas normas existem. Okay? E elas são universais. Então Deus existe. Okay? Vejam, a primeira premissa é uma argumentação filosófica longa, mas bastante clara. Okay? Que seria que se existe, basicamente, como há bocado, se existem leis, tem que haver um legislador. Okay? Qual é que seria se eu tenho a obrigação de não violar crianças, de onde é que vem essa obrigação? Okay? E a conclusão seria que para a obrigação ser universal, aplicável a toda a gente em todo o tempo, então teria que ter uma causa que estivesse em todo lado e em todo o tempo. Okay? É mais ou menos claro. A segunda premissa: há muita gente que na teoria rejeita isto. Okay? Que rejeita que existem normas morais universais e diz: isso são tudo costumes e tem a ver com a nossa cultura e ensinaram-nos isso. Okay? Mas se nós começarmos as primeiras pessoas, as pessoas não vão acreditar que está correto, depois de elas terem estado 10 horas na fila dos serviços de cartão de cidadão, que alguém lhes passa à frente. Ninguém vai dizer que isto é correto. Okay? Aliás, se nós passarmos à frente e alguém nos chamar a atenção, nós não vamos dizer: mas isso não é uma lei universal. O que nós vamos dizer: mas é que,
Ok, vamos tentar dar uma razão segundo a qual, naquele caso concreto, a lei universal não se aplica, mas todos nós acreditamos na lei universal. Todos nós acreditamos que é errado passar à frente numa fila. Ok? Portanto, na prática, toda a gente acredita que existem leis morais universais. Logo, Deus existe. Ok? O último argumento chama-se argumento cosmológico, que tem a ver com a maneira como funciona o cosmos, é o mais simples e é o mais óbvio. Seria tudo o que começou a existir tem uma causa. Ora, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Ok? Tudo começou a existir tem uma causa, é mais ou menos óbvio. Se não fosse assim, as coisas começariam a existir sem causa. Ok? Nós nunca vimos nada que começou a existir sem causa. Okay? Vejam que até na magia, em que o mágico tira um coelho da cartola, há um mágico e há uma cartola. Okay? Portanto, a ideia de que as coisas começam a existir sem causa é completamente absurda. Okay? Que o universo tenha começado a existir, primeiro, é aquilo que apontam as melhores teorias científicas, okay? E há vários filósofos que apontam que seria uma necessidade lógica. Okay? A ideia de que seria uma necessidade lógica seria que se o universo tivesse começado a existir, nunca tivesse começado a existir, portanto o tempo do universo seria infinito, portanto haveria uma coisa que em filosofia e em matemática se chama infinito atual ou infinito real, e isso gera uma série de contradições. Okay? A exposição mais famosa destas contradições foi feita por um matemático que se chama Hilbert, imaginem isto, esta experiência mental, é assim que se chama, esta imaginação, chama-se Hotel de Hilbert, ok? Portanto, imaginem um hotel que tem infinitos quartos, okay? Literalmente infinitos quartos, é um hotel que nunca mais acaba, assim. E o hotel já está ocupado, já está completamente ocupado, é infinito, mas está completamente ocupado. E agora chego eu e quero entrar no hotel, quero fazer o check-in, e a senhora da recepção diz, não há problema. Pede à pessoa que está no quarto número 1 para ir para o quarto número 2, à pessoa que está no quarto número 2 para ir para o quarto número 3, à que está no quarto número 3 para ir para o quarto número 4, e portanto de repente o quarto 1 ficou vago. Portanto, havia infinitas pessoas no hotel, o hotel estava cheio e ainda assim eu pude entrar no hotel. Okay? E isto vai mais. Imaginem que infinitas pessoas, o hotel está cheio, é infinito, e que infinitas pessoas querem entrar no hotel. A senhora do hotel diz, não há problema. Pede à pessoa que está no quarto número 1 para ir para o quarto número 2, à pessoa que está no quarto número 2 para ir para o quarto número 4, à pessoa que está no quarto número 3 para ir para o quarto número 6, à pessoa que está no quarto número 4 para ir para o quarto número 8, ok? E como o duplo de um número é sempre par, todos os números ímpares vão ficar livres, os números ímpares são infinitos e, portanto, de repente, um hotel já estava cheio, cabem infinitas pessoas, ok? Isto seria só um exemplo da contradição daquilo que seria ver um infinito real, ok? Outro argumento filosófico para a ideia de que o universo tem que ter começado a existir seria, se o universo nunca começou a existir, seria preciso passar um tempo infinito para nós chegarmos ao hoje. E, portanto, nós nunca teríamos chegado ao dia de hoje. Mas nós claramente chegamos ao dia de hoje, não é? E, portanto, o universo não pode ter existido desde sempre. E como tudo o que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, o universo tem uma causa. Ok? E agora, isto aqui só para dizer, isto é a formalização literalmente lógica do argumento, isto é para vos garantir que eu estou a ser Oi? Voltaram? Perderam-me um bocadinho, não perderam, eu pelo menos perdi. Entretanto, desculpa voltar a partilhar o ecrã. Compartilhar tela. Então. E se nós aceitarmos as premissas, nós temos que aceitar a conclusão. Okay? Eu não posso aceitar que tudo começou a existir tem uma causa, que o universo começou a existir e não aceitar que o universo tem uma causa. Okay? Vendo um bocadinho mais este argumento não é só que o universo tem uma causa em geral. Okay? Esta causa tem que ser imaterial, okay? Porque o universo é precisamente o conjunto da matéria, portanto esta causa não faz parte do universo, não tem matéria.
O universo também é o conjunto do tempo, portanto também tem que ser uma causa eterna, também tem que ser incausada, tem que ser poderosíssima, ok? Uma coisa para fazer o universo tem que ser poderosíssima e tem que ser inteligente, porquê? Porque, imaginem, a ideia seria fazer uma comparação, imaginem que tem um copo de água, ok? Que está congelado, ok? E nós sabemos que a causa da água congelar é que a temperatura está abaixo de zero, ok? Se a temperatura sempre estivesse abaixo de zero, porque o copo deveria estar congelado desde sempre. Ok? Está a fazer sentido até aqui? A temperatura estar abaixo de zero é a causa de a água estar congelada. Se a temperatura estivesse abaixo de zero desde sempre, portanto, se a causa estivesse lá desde sempre, o copo tinha de ter congelado desde sempre. Agora, Deus é eterno, esta causa é eterna, portanto, sempre esteve lá. Portanto, o universo também devia estar sempre lá, mas nós acabamos de ver na premissa 2 que isso não é verdade. Ok? Mas agora imaginem que esta causa é inteligente. E eu posso perfeitamente imaginar uma pessoa que esteve sentada desde toda a eternidade e que de repente, só porque sim, sem causa nenhuma, se decidiu levantar. Ok? Porquê? Porque tem inteligência e liberdade. Ao contrário da água congelada. Portanto, este argumento tem implícito que esta causa seria imaterial, eterna, incausada, poderosíssima e inteligente, que é muito parecido àquilo que nós dizemos que Deus é. Ok? Pronto. Para terminar, há um filósofo que se chama Plantinga, que eu falei dele há bocado, okay, que diz, ele tem um argumento para a existência de Deus, que eu mostrei há bocado, mas ele diz, nós não precisamos de argumentos para a existência de Deus. Nós podemos fazê-los, eles existem, e até podem ajudar, mas nós não precisamos dele, porque cada um de nós tem um sentido interior, okay? Tal como tem a visão e o olfato, tem um sentido interior que nos põe alerta da existência e da presença de Deus. Okay? Nós podemos ter crescido numa sociedade que não fomenta esse sentido, okay? Como se nós tivéssemos nascido num mundo que era tudo literalmente a preto e branco e, portanto, nós nunca teríamos aprendido o que é que são as cores, apesar de termos o olho capaz de distinguir as cores. Okay? Nós até podemos ter crescido num mundo assim, mas daí não se segue que Deus não exista. E ele diz, nós não precisamos, as pessoas sabem, até a nossa sociedade materialista as convencer do contrário, as crianças sabem que Deus existe. Okay? Todos os povos de toda a Terra sempre souberam que Deus existe. Okay? Pronto, e ele diz isto, nós não precisamos de outras provas, porque nós temos um sentido interior que nos mostra que Deus existe, ok? Pronto, para além disso, isto é mais ou menos a maneira de acabar a conversa, convidando cada um, ok, já vimos que a razão nos pode ajudar a conhecer Deus, mas diz o Catecismo, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem, dar-lhe a graça de poder receber com a fé, esta revelação. Okay? Portanto, seria um convite de, ok, acho que falamos imensas coisas muito da razão e muito racionais, okay? Já compreendemos melhor para acreditar um bocadinho melhor, agora vamos fazer outra parte, que é tentar acreditar melhor, tentar chegar à beira do Senhor Jesus na oração, entregarmos as nossas vidas e as nossas preocupações, não só porque temos uma fé vaga, mas porque racionalmente sabemos que Ele é todo poderoso e daí segue que a Ele tudo é possível. E portanto também é possível resolver os nossos medos e os nossos problemas. E se Ele quisesse até era possível resolver assim. Okay? Se Ele não faz isso é porque por algum motivo não quer. E se algum motivo não quer, nós devemos suportar as dificuldades com paciência. Estão a ver que são tudo argumentações racionais. Só. Okay? Mas a ideia seria convidar cada um hoje, antes de se deitar, a pôr-se na presença de Deus e a oferecer a Deus, Senhor, eu tenho um coração que é muito afetivo, mas também tenho uma cabeça que quer perceber, o meu coração e a minha cabeça, e eu entrego a Ti. E entrego-te isto também, entrego-te este medo, entrego-te esta preocupação, entrego-te esta alegria, e Tu que és todo poderoso, tudo podes, faz o que quiseres. Ok? Dá-me só o Teu amor, dá-me só a Tua graça, ok? Isso chega e sobra e... Ok, este seria... Pronto, é isso. E agora, não sei se há dúvidas ou não, eu já falei imenso tempo, mas...
Eu até amanhã tenho aulas às 4, mas até aí podemos ficar aqui com dúvidas. Obrigado, Gonçalo. Pronto, como de costume, espaço aberto para atacar aqui os argumentos todos e fazer as dúvidas que tiverem. E pronto, não sei o que é que aí vem. Se está tudo envergonhado como das outras vezes, ou se hoje vamos ter super perguntas. Normalmente és tu, Miguel. Pronto, olha. Ainda bem que falaste aí. Pronto, boa noite, Gonçalo. Eu confesso que essas questões filosóficas a mim dão-me assim uns nós muito grandes na cabeça. Eu, pronto, eu desde algum momento da minha vida, pronto, tentei, no fundo, justificar o meu tempo que é dedicado a Deus e à Igreja, né? Pronto, para ter a certeza de facto que esse tempo não está a ser perdido. Pronto, e pesquisei, procurei e aquilo pronto, que eu cheguei à conclusão é quanto mais a gente procura, mais nós encontramos. É muito fácil encontrar factos que sustentam algumas dessas questões que foram levantadas, daquelas 4 questões que foram levantadas logo no início. E, além disso, se nós formos ver os grandes físicos da nossa história, que os nossos grandes, os homens mais, estamos a falar dos homens mais inteligentes do mundo, pelo menos a maior parte deles, acreditavam digamos, na criação, digamos, do universo, não é? Por uma entidade inteligente. Mas depois porque é que a sociedade se comporta de outra maneira, não é? Porque é que na escola, no fundo, quase que somos levados a crer que, de facto, não existe incompatibilidade entre a fé e a religião. Não é? Porque se os grandes cientistas dizem uma coisa e eu estou certo que eles de facto tinham razão, porque é que depois nos querem fazer crer outra coisa? Ok, obrigado pela pergunta. Bem, eu só posso supor, não posso saber, né? Mas algumas coisas que eu diria é, primeiro, há uma coisa que aconteceu na história do pensamento, ok? Estamos a falar de séculos, que é mais ou menos isto. Com a reforma e a contra-reforma da Igreja, ok? Não sei se vocês sabem, houve muitas guerras religiosas. Houve muitos protestantes e católicos a fazer atrocidades uns aos outros. E os filósofos, na altura, sentiram por isso, até aí, desculpem, a ética, a moral, como é que aquilo que nós devemos fazer estava completamente fundado em Deus. Deus existe, Deus deu-nos os mandamentos, nós devemos fazer isso. Mas de repente as pessoas viram que houve atrocidades feitas por causa de Deus. E diante desta experiência concreta, os filósofos disseram, ok, vamos tentar fundamentar a moral, ok, dizer como é que nós devemos comportar sem Deus, através da razão pura. Okay? E daí nasceu esta ideia de que a razão pura pode funcionar sem Deus, ok? De que eu não preciso de Deus, nem devia, Deus só iria atrapalhar, aquilo que eu acredito só me iria atrapalhar, iria fazer com que eu fosse parcial em vez de imparcial. Pronto, e daqui nasce esta ideia, ok? Que começou, atenção, com filósofos que acreditavam, que eram católicos, que eram protestantes, eram cristãos, mas que sentiram esta necessidade e que aos poucos outros filósofos que vieram depois deles, outros pensadores, e eu estou em si em filósofos, nós temos esta ideia que os filósofos não servem para nada, mas eu convido-vos a pegarem em manuais de história da filosofia e nós percebemos que as ideias influenciam de facto o mundo, ok? E o que estas pessoas disseram no século XVII influencia de facto a maneira como nós vemos o mundo. Depois destes filósofos cristãos que fizeram esta separação entre fé e razão, houve outros que decidiram ficar só com a razão. Okay? Porque de repente eu não preciso de Deus para a minha razão, a razão eu vejo, Deus eu não vejo, portanto eu fico com a razão e começam a arranjar esta série de desculpas psicológicas porque é que alguém acreditaria em Deus. Okay? É uma projeção, é a ideia de perfeição só que nós temos, é uma projeção de uma resposta às minhas necessidades. Okay? Daqui nasceria a ideia. Depois, outro fator que me parece relevante é que nós, católicos, cristãos em geral,
pessoas de fé em geral, tendemos a encostar e a virar-nos a nós com esta separação, portanto, da fé e da razão. Houve aqueles que disseram, só temos a razão, não precisamos da fé, e outros disseram, tenho a fé, não preciso da razão. Okay? Viraram-se para esta fé intimista, eu tenho Deus e isto a mim chega. Okay? E, portanto, não se preocuparam em explicar aos outros que a fé é uma coisa, okay? Que a fé é importante, e isto fez um fenómeno que fez com que existissem, por exemplo, no século passado, muito mais pessoas a escrever livros para o grande público, a fazer programas de televisão e documentários para o grande público, a dizer que Deus não existe, do que pessoas a escrever livros e a fazer comentários para o grande público, a dizer que Deus existe. Okay? Portanto, é verdade, creio eu, que a maioria dos grandes cientistas, se não fossem cristãos, acreditariam em algum tipo de divindade e de criação. Mas a verdade é que esses cientistas não escreveram livros como o Richard Dawkins, que é biólogo, escreveu, como o Stephen Hawking, que era físico, escreveu. Okay? Portanto, a coisa não vai só de ser verdade ou ser mentira, não vai só da quantidade de pessoas inteligentes que acreditam numa ou outra, vai no fundo de marketing e de publicidade também. Ou seja, o que aconteceu foi que nós cristãos nos acomodamos à nossa crença e não sentimos a necessidade de levar a outras pessoas, e as outras pessoas que não acreditam sentiram essa necessidade. Okay. E depois eu usei várias vezes, quando disse aquela coisa de materialismo, cientificismo, usei propositadamente a palavra preconceito. Porque é preconceito. Okay? Porque os miúdos, no 7º ano, quando têm um livro de ciências, o livro de ciências não diz Deus não existe, e não diz só existe a matéria, okay? Mas parte desse princípio. E, portanto, os miúdos, desde pequeninos, levam com isto na cara. Ok? E, portanto, acreditam nisso. O C.S. Lewis, que eu já falei há bocado, dizia isto: o maior apostolado que nós podemos fazer, nós leigos, não é tentar escrever livros muito bonitos sobre teologia e o que é o cristianismo, se és engenheiro, escrever livros de engenharia, se és médico, escrever livros de medicina, okay? Que se és ferreiro, escrever livros, manuais de ferraria, ok, não interessa, mas que em vez de partir do pressuposto que Deus não existe, não vão dizer que Deus existe, porque isso não seria um livro de medicina, mas partem do pressuposto de que Deus existe e que o homem tem dignidade, tem uma dignidade intrínseca, por exemplo. Ok, ele diz, se todos os cristãos fizessem isto, okay, sempre que eu vou comprar um livro de biologia ou de física e o melhor livro à venda foi feito por um católico, que é católico convicto, ele existe e ia mudar o mundo. Okay? Portanto, isto para dizer, por um lado, algumas coisas que aconteceram na história do pensamento, por outro lado, o nosso comodismo e o nosso intimismo, ou a posição, o nome filosófico para isto seria fideísmo, okay? Esta ideia de que a fé se basta a si mesma e, portanto, eu não preciso de a levar para a praça pública. Okay? Não sei se ajudei a responder, Miguel. Claro que a verdade é que eu não sei, mas eu acho que isto seriam algumas razões que levariam a isso. Mais algum corajoso? Já não posso chamar pelo Miguel outra vez? Está tudo a contemplar a fé e a razão. Eu estava a pensar numa última pergunta para te atirar, mas não sei muito bem como é que é de formular isto. Ora bem, então tu estavas a falar da questão por exemplo, das escolas, dos manuais de ciência que partem do pressuposto e pronto, eu lembro perfeitamente quando andava também no 7º ou no 8º ano, que nos falaram do caso Galileu, pelo menos em 2 disciplinas, e mais ou menos na mesma altura. Pelo menos em Física e em Biologia se falou do caso Galileu, que não tinha diretamente a ver com matéria, porque aquilo é história, provavelmente em 3, em História também devemos ter falado. Em 3 disciplinas que se fala do caso Galileu, como o caso emblemático da Igreja, historicamente, estar contra a razão, estar contra a ciência, no sentido que nós temos hoje dela. Não sei se também querias falar um bocadinho disso, de
que forma é que, se a Igreja de facto teve alguma prática histórica que ajudou este preconceito, se é também outro preconceito que temos hoje, que visão é que tu tens disso? Ok, obrigado. Sim, essas são aquelas coisas que se diz nas escolas, e é isso, e a Inquisição e as Cruzadas, que se nós soubéssemos o que era a Inquisição e o que é que foram as Cruzadas, se calhar não tínhamos uma opinião tão má. Mas, do Galileu, então, primeiro, ou seja, o problema geral antes do Galileu, que é esta ideia ridícula de que a Igreja é contra a fé, ok? Digam então, porque é que se a fé católica, se a fé cristã é contra a ciência, porque é que a ciência apareceu na fé católica? Porque é que não apareceu em África? Porque é que não apareceu nos indígenas da América? Porque é que não apareceu nos muçulmanos, ok? Porque é que a fé se desenvolveu porque é que a ciência se desenvolveu onde a fé cristã estava enraizada, não é? Se as pessoas não dizem só que a fé cristã é indiferente, como diriam das crenças africanas, ou dizem que a Igreja perseguiu a ciência, ok? Portanto, é o quão ridícula é esta ideia, ok? Para além de que o Galileu era cristão, ok? Os xadistas, toda a gente era cristã, ok? Portanto, a ciência parte de pelo menos dois pressupostos, ok? O primeiro, para além de uma série de pressupostos, tipo nós existimos, ok? Mas tirando esses, a ciência parte do pressuposto de que nós podemos conhecer o mundo, ok? O que racionalmente só faz sentido se nós assumirmos que o mundo foi feito de maneira inteligente, ok? Portanto, a ciência apareceu no contexto da fé cristã, porque a fé cristã deu isto às pessoas. A fé cristã, ao contrário da mitologia grega, por exemplo, ao contrário de mitologias ou de religiões, como quisermos chamar, africanas, ou deu ao mundo a ideia, ou deu à Europa, ao Ocidente, a ideia de que o mundo é inteligível, que o mundo é conhecível, ok? E segundo, para além deste pressuposto, temos o pressuposto de que seria bom fazer ciência, ok? Seria bom conhecer o mundo, não seria errado fazer experiências no mundo. E isto só é aceitável se nós não tivermos uma fé que nos diga que Deus é o próprio mundo. Porque se Deus fosse o próprio mundo, eu não fazia experiências, eu ajoelhava-me, batia com a cabeça no chão e dizia Adonai, Adonai. Okay? Portanto, estes dois pressupostos da ciência são dados pelo cristianismo. Okay? E por isso é que o cristianismo aparece, para além de toda a questão histórica da criação das universidades, por exemplo, ok? Vocês sabem que depois da queda do Império Romano, a Igreja foi a estrutura que fez com que o Ocidente se manteve-se sobretudo nos mosteiros, ok? Os beneditinos faziam um mosteiro numa cidade, e como eles plantavam a terra, cuidavam a terra ao redor dos mosteiros, nasceram cidades, ok? Nos próprios mosteiros, os monges copistas copiaram as obras dos filósofos e dos cientistas da altura e, portanto, transmitiram conhecimento à volta destes mosteiros, nasceram as primeiras universidades, ok? Isto seria outra circunstância histórica que fez com que a ciência aparecesse no contexto da fé cristã. Pronto. Mais uma vez, os monges fizeram isto porque acreditavam que o mundo era inteligível e que seria bom conhecer o mundo, senão não faziam isto, não é? Mais vale plantar batatas do que copiar livros inúteis. Pronto, dito isto mais geral, o caso do Galileu Galilei, então é este mito de que o Galileu Galilei foi morto pela Inquisição, ok, isso é um mito. A única maneira pela qual a Inquisição é culpada pela morte do Galileu é a maneira como o Galileu morreu fechado em casa. A Inquisição condenou-o à prisão perpétua. Okay? A prisão domiciliária, desculpe. Portanto, a única responsabilidade que a Igreja tem na morte do Galileu é que ele morreu em casa porque estava em prisão domiciliária. Okay? Então,
sobre o assunto. Vocês sabem, a ideia de que, vou ver se agora digo bem, a Terra gira à volta do Sol, foi primeiro dita pelo Copérnico, okay? Que não teve problemas nenhum com a Inquisição, porque o Copérnico basicamente disse que eles tinham estes mapas em que tinha a Terra e as órbitas do Sol e dos outros planetas, e do ponto de vista matemático e geométrico, da descrição das órbitas, o Copérnico disse era mais simples, os desenhos ficavam mais simples, a matemática ficava mais simples se nós imaginássemos que o Sol estava no centro. Okay? Portanto, vamos desenhar assim. Foi isso que o Copérnico disse, basicamente. E depois veio a Igreja, okay, que desenha os teus mapas como tu quiseres. Depois apareceu um senhor chamado Galileu que disse, não é só que é mais fácil de desenhar assim, é que é assim. Okay? O Galileu estava a fazer estava a dizer uma proposição, uma frase que pretendia dizer como é que o mundo era. E a Igreja disse, ok, vamos lá ver. E há aqui duas questões. Primeiro seria a relação entre a ciência e a interpretação da Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura, em várias passagens, assume de que é o Sol que se está a mover, ou pelo menos parece assumir. Okay? Um exemplo típico seria, eu já não sei quem é que está, com quem é que os judeus estão a lutar daquela vez, os judeus estão sempre a lutar com algum povo diferente, e enquanto fosse dia, os judeus ganhavam a guerra, quando fosse noite, os judeus perdiam a guerra. Então, Deus fez com que o Sol parasse. Okay? E se o Sol parou de girar à volta da Terra, a gente parte do pressuposto que o Sol estava a girar à volta da Terra. Okay? Pronto. E isto fez logo com que a Igreja duvidasse da proposição que a Terra é que gira à volta do Sol. Okay? Isto, vejam, em filosofia da ciência, portanto a filosofia que estuda a ciência e a evolução da ciência, há esta teoria de um tal Thomas Kuhn, foi um filósofo que viveu no século passado, e ele diz que como é que a ciência evolui? Então existem paradigmas, existem grandes teorias, okay, que explicam muitos factos, de repente aparecem factos que são observados, nós percebemos que não são explicados por essa teoria. Okay? Imaginem, toda a gente acredita na física de Newton, de repente aparecem factos que não são explicados por essa teoria, por exemplo, a luz curvar no espaço. Okay? Há uma nova teoria que explica esses factos. Okay? Há uma nova teoria, há vários cientistas que acham que a teoria faz sentido, normalmente são os mais novos, mais radicais, aceitam essa teoria, normalmente os mais velhos, mais conservadores, não aceitam essa teoria ou acabam por aceitar ou simplesmente morrem e mudamos de paradigma. Okay? É basicamente o que Thomas Kuhn dizia. E é basicamente isso que aconteceu com o Galileu Galilei. Okay? Portanto, ele sugeriu uma nova teoria que, segundo ele, explicaria melhor algumas coisas, nomeadamente facilitaria o cálculo das órbitas dos planetas. E houve a reação natural, para além desta questão da interpretação da Bíblia, okay? Que já lá volto, houve esta reação natural da Igreja de que nós já temos uma teoria para isso, ok? Portanto, o Galileu foi no século XVI, desde o século, eu não sei quando é que foi o Ptolomeu, mas sei que no tempo de Aristóteles já estava estas coisas bem estabelecidas, portanto, foi há 2000 anos que as pessoas acreditavam, que os cientistas acreditavam que a Terra estava no centro do universo. E, portanto, é perfeitamente natural que quando vem alguém, não, afinal, é mais fácil de desenhar assim, portanto, deve ser assim, ok. É natural que haja reação contra. Pronto, quanto à questão da interpretação, já Santo Agostinho, no século IV, tinha dito que se uma coisa, que a ciência, ou a nossa investigação, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, no fundo, e a Bíblia, a palavra de Deus, não se podem contradizer, porque ambas as verdades foram feitas por Deus, e, portanto, ou nós estamos a ver mal, ou estamos a interpretar mal a Bíblia, ok? A conversa, e isto é importante sabermos, a discussão que houve com o Galileu, okay, foi uma discussão científica. Okay? Basicamente, o Galileu não tinha razão. Ou seja, o Galileu,
das razões que o Galileu apresentava para que a Terra, para o facto da Terra girar à volta do Sol, seriam as marés. Okay? A ideia seria, o Sol está quieto, a Terra está a andar, se nós mexermos um copo, o copo, a água anda de um lado para o outro, nós vemos que a água anda de um lado para o outro na Terra, portanto a Terra está-se a mexer. Okay? Era esta a ideia dele. O que os cientistas acreditavam, e o que continuamos a acreditar hoje, é que as marés acontecem por causa da Lua. A Lua aproxima-se mais, atrai a água com a sua gravidade, a Lua afasta-se, não atrai tanto. Okay? Era o que é o que nós acreditamos e era o que as pessoas acreditavam na altura. Portanto, a razão que o Galileu deu para a Terra girar à volta do Sol estava errada. E, mais ainda, para a Terra girar à volta do Sol, havia observações, coisas que se deviam ver no céu, okay? Basicamente translações de estrelas, que deviam andar um bocadinho para o lado, que se devia ver e não se via. Okay? Basicamente, a razão que ele tinha para acreditar estava errada e que a Terra gira à volta do Sol tinha consequências que se deviam ver e não se viam. Agora nós sabemos, não se viam porque os aparelhos técnicos da altura não eram precisos o suficiente. Okay? As lunetas não eram, os telescópios não eram bons o suficiente. Okay? Ainda assim, para os cientistas da altura, o facto era que tu estás-me a dizer uma coisa, essa coisa tem consequências, eu não vejo as consequências, a conclusão lógica e científica é não acreditar no que tu estás a dizer. Okay? Portanto, do ponto de vista científico, a Igreja tinha razão em rejeitar o que o Galileu disse. Okay? Lembram-se há bocado, quando eu falei da teoria do conhecimento, dizia uma crença verdadeira e justificada. O Galileu tinha uma crença e a crença era verdadeira, mas não estava justificada. Okay? Portanto, a posição da Igreja, essa sim, estava justificada, desculpa. Ok? Pronto. Depois, o Galileu foi munido, como é que se diz? Foi avisado várias vezes que não poderia manter a sua opinião, mas não a poderia ensinar. Porquê? Porque os factos empíricos e a Sagrada Escritura parecem contradizer a sua opinião e, portanto, ele não a podia ensinar. O Galileu insistiu em continuar a ensinar as suas posições e, portanto, foi condenado pela Igreja à prisão domiciliária. Que, diga-se de passagem, o Galileu era um homem rico, o seu domicílio era um palácio e, portanto, ele não é que lhe faltasse alguma coisa. Okay? Portanto, basicamente a história do Galileu Galilei é esta. Às vezes fala-se de outro tipo, que era o Giordano Bruno. Esse sim foi queimado. Ok? Mas, e ele também tinha a opinião de que a Terra girava à volta do Sol, mas o Galileu Galilei, isto seria toda outra discussão, não sobre a relação de fé e ciência, mas sobre a Inquisição em si. O Giordano Bruno foi condenado não por causa das suas visões científicas, mas por causa das suas visões teológicas. Ele acreditava em várias heresias teológicas, várias heresias, e foi por isso que ele foi condenado à morte. Okay? Portanto, não tem a ver minimamente com a relação entre fé e ciência. E desculpem, foi uma resposta um bocado longa, mas pronto. Sabem que eu estudei na Gregoriana e foi lá é que o Galileu ia lá discutir com os cardeais estas questões. Portanto, o nosso professor dizia, então foi aqui. Aqui há 400 anos esteve o Galileu. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Última chamada. Pronto, acho que podemos encerrar.